a maior serenidade, porque acabo de ser avisado de que vem a caminho do pavilhão do Futebol Clube do Porto a GNR com o pretexto de que estará aqui uma bomba. Se estiver aqui uma bomba, eu espero que ela exploda. Bombas, retretes, centralismo, governo e totobola. A combinação é estranha, mas resume em 5 palavras a história que vos vou contar neste episódio. O protagonista, esse deixo à vossa interpretação, já que a cor clubística pode levar a diferentes análises. Cá eu prefiro cingir-me à inocência de um executivo esfiado por um homem que liderava o país há 8 anos e que decidiu meter-se com aquilo de que mais sagrado existe neste país: o futebol. Ou com os dirigentes do futebol. A interpretação, como disse, é vossa. Certo ditado diz que em Portugal impera a política dos 3 Fs: fado, futebol e Fátima. Ou será futebol, Fátima e fado? A penhora do Estádio das Antas que vos explique. Venham até ao ano de 1995 em mais um episódio do Míticos FC. A década de 90 foi fértil em casos a envolver a administração local e o futebol, com as dívidas às finanças e à segurança social a ser uma prática recorrente entre as equipas profissionais. Mas alguém tinha que ser o sacrificado, usado como exemplo por parte do governo. E o escolhido foi o Futebol Clube do Porto, que estimava-se ter uma dívida que ascendia aos 5 milhões de contos. Hoje, cerca de 25 milhões de euros. No seio da direção portista, caía como uma bomba, não aquela mencionada por Pinto da Costa no dia 10 de março de 1994, a decisão do chefe das finanças do Porto em emitir um auto de penhora do Estádio das Antas e alguns anexos como os balneários e, imagine-se, a casa de banho dos árbitros, eternizando este caso que vos conto como a mítica penhora da retrete. Em causa estava uma dívida concreta dos Dragões de 200 mil contos, 1 milhão de euros. Pinto da Costa desafiou o governo ao entregar como garantia de pagamento 2 cadernetas perdiais, uma referente ao Estádio das Antas, outra referente à retrete do balneário dos árbitros. Não esperava é que o governo de Cavaco Silva mordesse o isco e, num claro exercício de demonstração de forças, desafiasse o intocável mundo do futebol. Estamos extremamente chocados, consideramos que é um incumprimento da palavra e da seriedade com que da nossa parte estava a ser encaminhada a situação. Reações do Governo não houve. Durante a tarde de hoje, o Ministro das Finanças não esteve disponível para falar. Mas a opinião do Ministério é de que se está a dramatizar o caso do Futebol Clube do Porto. Neste momento, a Direção-Geral das Contribuições e Impostos está a analisar e a passar a pente fino as contabilidades de todos os clubes desportivos da primeira divisão e da segunda divisão de honra. Portanto, sem exceção. Mas aos clubes a justificação do Ministro não satisfaz. Mas é evidente que os clubes não aceitam ser o bode expiatório e ser a grande notícia do incumprimento fiscal neste país. Tocar no Estádio das Antas terá sido como um tiro no porta-aviões num clube, nos valores de uma cidade e no orgulho de uma pessoa cujo sucesso desportivo de 12 anos de mandato ainda não tinha sido colocado pelo caminho um opositor digno do impacto que Pinto da Costa já teria além futebol. A estupefação portista com a decisão devia-se a uma suposta garantia do Secretário de Estado das Finanças e do Secretário de Estado da Educação e Desporto de que não haveria penhoras, hipotecas ou execuções enquanto decorressem as negociações. O Estatuto de Utilidade Pública, declarado ao Futebol Clube do Porto, só reforçava a imprevisibilidade da decisão. O Governo declarou guerra ao mundo do futebol e conseguiu unir, imaginem, os 3 grandes contra si. Liga de Clubes, Federação Portuguesa de Futebol, Benfica e Sporting, todos mostraram-se solidários com o Futebol Clube do Porto, numa corrente de apoio que reuniu ainda personalidades de vários quadrantes, entre eles o ex-presidente da República Ramalhianes, e teve mesmo repercussões na imprensa internacional. Pinto da Costa, esperto, viu na ingenuidade do governo, com a penhora, uma oportunidade perfeita para se consolidar como um ator político, uma espécie de presidente informal da região norte, ficando célebre à Assembleia Geral da Bomba, marcada em resposta à penhora do estádio.
enquanto existir esta penhora, o Futebol Clube do Porto não se sentará com ninguém, não dialogará a dívida, nem pagará o tostão dela. O que se pretende atingir é se calhar um dos últimos baluartes do norte do país. É se calhar um dos últimos que se nega a agregar a cerviz ao poder do centralismo cada vez maior. Façam, levem-nos o dinheiro, façam-nos a Expo 98 e falem de São Já de 99 e a de 1000. Façam-nas todas. Mas há uma coisa que daqui nunca levarão, do norte nunca levarão, da cidade do Porto nunca levarão, do Futebol Clube do Porto jamais levarão. É dignidade. A política, que durante anos nada quis fazer sobre as ligações dúbias que tinha com o mundo do futebol, acabou devorado por ele. Escancararam as portas para que as pessoas do futebol entrassem na política e de repente estava um dirigente desportivo, esses mesmos dirigentes de valores dúbios e pouco confiáveis, em direto para o país e com mais de 2.000 pessoas a aplaudir, como se de um comício se tratasse, a questionar a legitimidade do governo e a pedir a demissão do Ministro das Finanças. Pinto da Costa transformou a penhora num ataque ao norte do país e na demonstração do centralismo que pairava em Portugal, já que nem Benfica nem Sporting tinham sido penhorados. O Futebol Clube do Porto, durante o caso, continuou a usar o Estádio das Antas, pois Pinto da Costa era o fiel depositário do imóvel. A matéria da penhora gerava discórdia entre as partes interessadas, com o, na época, futuro Diretor-Geral de Contribuições e Impostos a mostrar-se implacável sobre o assunto. Posso lançar um novo repto quando for diretor-geral. Não tira a penhora enquanto não pagarem. Põe-se aqui o problema agora da execuibilidade da penhora. Sendo que esta situação não se pode manter ad eterno, porque então é uma situação de incumprimento indefinitivo, o setor vai ter que fazer qualquer coisa. E se for necessário, se a lei permitir, e penso que sim, e se for necessário pode-se executar a penhora. No caso do Futebol Clube do Porto? No caso do Porto, como dos outros que estabeleçam acordos e que não cumpram, como se faz com as empresas. Se efetivamente uma empresa é penhorada, se estabelece um acordo com o Estado, não cumpre, em regra, é executada. Poderia ser o Estado a comprá-lo, por exemplo? Eventualmente. Já temos o Estádio Nacional, porque é que não poderíamos ter um estádio no Porto ou no outro lado qualquer? O futebol conseguia mexer com as instituições nacionais e Próspero Luís nem chegaria a tomar posse. Qual é a justificação para ter demitido o futuro diretor-geral? Diretor-Geral Ele não das chegou a tomar Contribuições e posse porque começou a falar sobre a política da Direção-Geral das Contribuições e Impostos sem estar mandatado para isso, foi só isso. E o que é que vai acontecer se o Futebol Clube do Porto não pagar? O Futebol Clube do Porto vai pagar, como todos os clubes, como todas as empresas neste país, têm que cumprir as suas obrigações ao fisco. Mas o Pinto da Costa disse que se não levantarem a penhora não paga. Cumprir as obrigações legais, não há paraísos fiscais neste país. Muito obrigado. Eduardo Catroga, irredutível, acabou por ceder, garantiu que o estádio não seria vendido e estava disposto a negociar com o Futebol Clube do Porto. Quem o fez foi a Liga de Clubes, liderada por Valentim Loureiro, e não o clube, já que tinha passado um atestado público de incompetência ao governo. Valentim Loureiro, autarca na época pelo PSD em Gondomar e com boas ligações ao governo, liderou o processo apresentando uma garantia bancária no valor de 400 mil contos e pagou 400 contos do próprio bolso referentes à parcela de IVA e IRS. Não podemos esquecer que, além de presidente da Câmara de Gondomar e presidente da Liga de Clubes, Valentim Loureiro, que estava a negociar a dívida do Porto, era ainda presidente do Boa Vista, o outro clube da cidade. No final desse mês, a penhora foi levantada e a dívida foi negociada tempos depois através dos lucros do Totobola. Os árbitros voltaram a ter retrete e as negociações entre o governo e o clube duraram até 1998, quando o Estado aceitou como forma de liquidação das dívidas as receitas futuras do clube geradas pelaquele jogo da sorte até 2010. O caso foi da penhora das Antas para o caso da retrete, terminando com o batismo final de Totonegócio. Este foi mais um episódio do Míticos FC. Espero contar com vocês desse lado. Já sabem, todos os episódios no Spotify e no YouTube. Vemo-nos no próximo episódio.